Olá, pessoal. Estamos iniciando uma série aqui com este primeiro vídeo, uma série, um estudo, uma reflexão sobre uma questão que eu creio muito importante para nós, crentes evangélicos, reformados, que é a questão do cuidado com a sã doutrina. Aliás, esse é o tema que vai percorrer todo alguns tópicos, né, desta série, o cuidado com a sã doutrina. E nós, inicialmente, esse primeiro vídeo, nós vamos nos concentrar num estudo, numa conversa sobre 1 Timóteo, né, a carta escrita pelo apóstolo Paulo. E quando nós falamos de doutrina, né, muitos já, esse assunto não é importante ou não é interessante. Não é? Algumas coisas, por exemplo, eu separei aqui algumas frases que eu já ouvi quando a gente fala de doutrina. Doutrina, coisas de homem, não de Deus. Coisas de Deus é a Bíblia, ponto. Doutrina é coisas de homens, o que é uma inverdade, né? Nós vamos perceber isso. Outra frase que eu escutei também. O importante é a unção. O importante é a unção do Espírito. O conhecimento ou a doutrina fica em segundo plano, ou é desnecessário. O importante é ter unção. Só que o Espírito Santo, ele age em conformidade com a Escritura. E a ação do Espírito no seio da igreja, ela depende da ministração da palavra de Deus e do semear do conhecimento da palavra de Deus. Não é? A unção, ela não age separado do conhecimento da palavra. Isso é um ponto, a gente vai tentar trabalhar isso aí mais para frente. Não é? O importante é Jesus. Aliás, tem alguns que falam essa questão, né? Eu não sou da igreja A, nem B, nem C, eu sou de Jesus. Como dizer que pertence a Jesus não é uma denominação, não é um estreitamento doutrinário, né? Quando você diz que você é de Jesus e não de uma igreja A, B ou C, você já estreitou um conceito doutrinário. Então, repare. Muito bem, essas expressões aqui que eu citei, teria outras aqui ainda para pensar, estão corretas? Eu creio que não, meus irmãos. Não, creio que não. E é interessante como o apóstolo Paulo vai tratar com o pastor Timóteo era filho na fé de Paulo, o apóstolo Paulo vai tratar exatamente destes assuntos que nós citamos, o cuidado com a doutrina. E, como eu já anunciei, o texto-chave que eu separei aqui para nós pensarmos juntos é 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, reparem, tem cuidado. Paulo, o apóstolo, está dizendo ao pastor Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Esse é um ponto. Nós vamos nos concentrar nesse segundo. E tem cuidado da doutrina. Tem cuidado da doutrina. Então, cuidado com a doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E é interessante que esse trecho escrito por Paulo está na primeira carta a Timóteo, que faz parte de uma coleção de cartas chamadas de as pastorais ou cartas pastorais, né? Sendo elas 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Tito também é o nome de um outro pastor, a quem Paulo trata como filho na fé e a quem Paulo orienta também, o pastor Tito. Então essas três cartas compõem as cartas chamadas pastorais. E o propósito, de modo geral, dessas pastorais, e principalmente de 1 Timóteo, é tratar sobre a organização da igreja, defender a sã doutrina,
denunciar os falsos mestres, nós vamos falar nesse vídeo ainda algumas coisas sobre isso, instruir Timóteo em como lidar com os falsos mestres e incentivar a Timóteo, conclamar a Timóteo a cuidar de si mesmo como pastor, como pessoa, como líder, como um presbítero, mas também cuidar da doutrina. Cuidar da doutrina. O termo doutrina que aparece aqui em 1 Timóteo 4,16, no seu original, significa sinônimos, né, de doutrina, ensinamentos, instrução, preceitos, ensinos. Uma verdade bíblica. Na verdade, a doutrina é uma verdade bíblica. Então, repare, aí aqui nós já desmistificamos a ideia de doutrina, né? O que é uma doutrina? E isso está ligado ao conceito do termo original ali em 1 Timóteo 4,16. Nada mais é do que uma verdade a respeito de algo da Escritura. Isso é uma doutrina, é um fundamento. Por exemplo, quando eu digo assim, Jesus é Salvador, isso é uma doutrina. Quando eu digo assim, Deus é imutável, ou Deus é soberano, isso é uma doutrina. Faz parte da doutrina dos atributos de Deus, do ser de Deus, ou a doutrina da pessoa de Cristo, ou da sua obra, enfim, conforme a gente citou de Jesus ser o Salvador. Então a Bíblia toda, de um modo geral, é doutrina. Ou ela contém doutrina. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela toda contém doutrina. Porque todos os ensinos da Escritura vão passar pelo crivo doutrinário. O termo sã doutrina, o termo sã, aliás, o tema da série é cuidado com a sã doutrina. O termo sã doutrina da ideia de verdadeiros ensinamentos da Sagrada Escritura em contraste com os falsos ensinos. Então, repare, você tem verdadeiros ensinos e você tem falsos ensinos. E isso é algo muito importante para nós pensarmos. Quais são os verdadeiros ensinamentos ou as verdadeiras doutrinas da Escritura? Porque Paulo está instruindo Timóteo para que ele cuide da doutrina, ou da sã doutrina. Mas como que ele vai, inclusive no versículo 6, ele vai dizer da boa doutrina, como que ele vai guardar a doutrina, ou a sã doutrina, ou a boa doutrina, sem saber quais são as boas ou sãs doutrinas? Isso é uma questão. Segundo, é eu entender que se tem a sã doutrina, tem a doutrina doentia. O termo sã aqui no original, significa algo que é verdadeiro, contrário daquilo que é falso. Também da ideia de algo saudável ou não doentio. E eu gosto muito dessa ideia de algo puro, sem mistura. Essa é a ideia de doutrina, sã doutrina. Então, quer dizer, doutrina é um ensino da Escritura. E sã doutrina é aquela doutrina que é verdadeira. É aquela que é saudável e aquela doutrina que é pura. É pura. Por isso, para Paulo, o apóstolo Paulo, sã doutrina é coisa séria. Coisa séria. O cristão está com a sua fé ligado à sã doutrina. Por quê? Não há como crer em Cristo sem conhecer a Cristo. A fé pressupõe conhecimento. E o conhecimento também aponta para a fé. Então, fé e conhecimento estão ligados. Não é? Por isso, na Escritura toda, você tem a ideia de ensinar os filhos. Né? O que é evangelizar os filhos? Evangelizar os filhos nada mais é do que ensinar a Escritura para eles. Ensinar, fazer com que eles conheçam quem é Jesus Cristo. Isso é evangelização. Mas voltando aqui, então o cristão está com a sua fé ligado à sã doutrina. Muito bem, dito isso, eu pontuo aqui algumas lições e o meu objetivo é ser bastante prático. Que lições aprendemos com o cuidado com a sã doutrina? Em primeiro lugar, e para mim as questões aqui são fundamentais. Né? Primeiro, a sã doutrina em contraste com a falsa doutrina. Essa é a primeira questão. A sã doutrina em contraste com a falsa doutrina. Então, tem sã doutrina? Tem.
tem a falsa doutrina? Também tem. Também tem. Olha só, eu pontuo aqui alguns textos aqui, né, de Timóteo. O primeiro dos textos é 1 Timóteo 1:3. Capítulo 1, versículo 3, Paulo diz, né, quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, Paulo está falando para Timóteo, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Olha só a ideia do propósito de Paulo aqui, né? Que Timóteo admoestasse, a ideia de admoestar é a ideia de reprovar certas pessoas para que se encerre o ensino das heresias ou outra doutrina que estas pessoas estavam ensinando em Éfeso. E a ideia de outra doutrina é uma outra diferente da sã doutrina. Então você tem um padrão, você tem um bloco, você tem um fundamento da sã doutrina. E aí você tem o contraste com a falsa doutrina, outra doutrina, doutrina diferente. E uma coisa que me chama muita atenção, meus irmãos, nós estamos falando ainda do primeiro século, nós estamos falando da igreja primitiva, de um modo geral, da igreja de Éfeso, e era uma igreja muito importante, era uma das maiores da Ásia Menor. A ideia é, repare, para que admoestares, eu roguei para que admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, ou para que parem de ensinar. Então, estava havendo em Éfeso o semear de outra doutrina. Olha que interessante isso. Já pulando para o capítulo 6, eu leio aqui os versículos 3 ao 5. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Quer dizer, só esse texto aqui já daria um capítulo aqui inteiro, né? Mas eu quero só pensar algumas coisas. Repare, se alguém ensina outra doutrina, o termo outra doutrina é uma doutrina diferente da verdadeira. E Paulo pontua qual é a verdadeira doutrina. Aquela que concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, com aquilo que Jesus ensinou. E com aquilo que Jesus ratificou dos ensinos do Antigo Testamento. Jesus é o nosso mestre e é ele que define qual é a doutrina verdadeira, né? Então, se Jesus Cristo é o padrão, Jesus Cristo não é só o ápice da revelação de Deus para a igreja, mas também Jesus Cristo é o padrão da sã doutrina. E Paulo diz: aquilo que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo é outra doutrina. E também aquela que não concorda com o ensino segundo a piedade. Segundo a piedade. Então, é algo importante isso, né? Repare algumas coisas aqui. Então, outra doutrina, aquela diferente da sã doutrina, e a doutrina verdadeira é de Jesus. E algo também muito importante que Paulo vai dizer nesse texto é aquele que ensina é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, e aí vai. Quer dizer, repare, de onde nascem as heresias? Contendas, invejas, provocações, difamações, altercações, quer dizer, disputas, de um coração enfatuado. Repare, isso é um ponto importante, meus irmãos. Ensinar a sã doutrina, que é uma palavra aí aos pastores
e aos pregadores, aos professores de escola dominical. Pregar a sã doutrina exige humildade, mas exige a capacidade de nos esvaziarmos do nosso orgulho e do desejo de focar a atenção, o holofote e os aplausos para nós. A heresia, a falsa doutrina, ela nasce do desejo da disputa pelo orgulho, pela projeção, enfim. Então eu acho isso muito sério, muito sério, muito sério. Eu sei que há muitos pastores, pregadores que são fiéis à palavra, que têm o seu ministério, não é? Talvez não conhecido, não tem um ministério midiático, né? Mas que são fiéis a Deus. Mas também há aqueles que preferem disputar por questão de orgulho, Há muitos teólogos de discussões aí de grupos de Facebook da vida ou de qualquer outra mídia social que seja, mas a ideia é há muitos que insistem nisso, né? Insistem em se projetar, mesmo em cima de uma mentira. Cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado, cuidado. O coração de Timóteo teria que ficar longe dessas coisas. 1 Timóteo 4:1, Paulo continua mostrando a seguinte questão. Olha só o que ele diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Que coisa! Quer dizer, olha de onde nasce a heresia, ou como Paulo chama a heresia, de algo que vem dos espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, meus irmãos, não tem como fugir de uma questão. Toda heresia também está ligada a uma questão espiritual, da tentativa maligna de destruir a igreja, aquilo que é indestrutível, mas há a tentativa de destruir e de fazer com que a mentira prevaleça, a dúvida prevaleça, fazendo com que o orgulho, a rebeldia, a individualidade, não é, o desejo de crescer e de se projetar em cima dos outros, é que isso prevaleça, né? Então, a partir de tudo que nós falamos aqui, tiramos algumas implicações. Primeiro, precisamos aprender a distinguir a sã doutrina da falsa. Só o fato de eu entender que realmente há uma diferença da sã doutrina com a falsa doutrina já é uma grande lição. Segundo, devemos crer e buscar a sã doutrina. Fugir da doutrina falsa. Por isso é importante, escola dominical, meus irmãos. Importante. Aqui vai um apelo pastoral, né? Nós estamos aí saindo, tecnicamente, né? Saindo de uma pandemia, algumas igrejas retornando com a sua escola dominical, a nossa igreja, onde eu tenho a honra de servir como um pastor auxiliar, na Igreja Presbiteriana de Jardim de Abril. Nós estamos retornando agora com a escola dominical. Não fique em casa. Nesse sentido, vá na igreja, leve a sua máscara, tenha todo o protocolo de cuidado, mas estude a Bíblia. Estude. Vamos voltar, irmãos, vamos voltar a estudar a Bíblia, a crer e buscar, e mais, a defender a sã doutrina. A defender a sã doutrina. Ok? Caminhando, vamos lá. Em segundo lugar, a sã doutrina, os pecadores em oposição. Os pecadores em oposição. Repare, Paulo, nós vamos concentrar em 1 Timóteo hoje. Então, Paulo vai dizer no capítulo 1, versículos 9 e 10, olha o que ele diz. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas,
impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Repare, a sã doutrina, versículo 11, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A ideia aqui é que Paulo começa a definir quem são aqueles que se opõem à sã doutrina, mas aqueles que ensinam aqueles que ensinam a falsa doutrina, né? Voltando lá no capítulo 1, versículo 3, eu roguei que você permanecesse em Éfeso para tu admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, há quem ensine contrário. Nem todo pregador deve ser ouvido. Cuidado, viu, irmãos? Quem deve ser ouvido? Aquele que prega sã doutrina, aquele que prega uma mensagem bíblica e saudável. O crente, então, precisa ter um ouvido crítico. Lembra dos crentes de Bereia? Ouvido crítico. Cuidado, meus irmãos, não é porque o pastor é ungido de Deus que o que ele falar é amém e não pode ser questionado. Cuidado, todo pastor, todo pregador, todo líder que não se permite ser questionado já é um grande indício de alguém que está se usando da falsa doutrina. Cuidado, cuidado. Já em Efésios capítulo 4, versículo 4, Paulo vai mostrar uma questão muito importante. Efésios capítulo 4, versículo 4, Efésios 4, versículo 14. Ele vai dizer, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Repare, tem dois pontos importantes aqui. Por que a gente precisa aprender a sã doutrina? Por que nós temos que ter cuidado com a sã doutrina? Para não sermos como meninos agitados de um lado para o outro. Não é? Quer dizer, a ideia de que não tenha segurança e não tenha conhecimento. Então, para onde o vento soprar, o pregador falou, eu vou atrás. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá, e aí acabamos sem uma identidade doutrinária, né? Isso é um ponto importante também. E outra questão nesse texto é a ideia que Paulo condena e denuncia todo vento de doutrina. Aqui ele está falando de doutrinas falsas que são ensinadas pela artimanha dos homens ou pela astúcia com que induzem ao erro, né? Então, repare a ideia de ventos de doutrinas, um erro induzido e provocado pela astúcia, né? Caminhando, 2 Timóteo 4, 3 a 5, diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ó, que coisa! Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, Paulo está falando para Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Haverá um tempo, meus irmãos, aqui Paulo, dentro de uma profecia, né? Haverá um tempo, e eu até questiono se já não chegamos nesse tempo, ou não estamos, se esse tempo já não chegou. A impressão é que sim, porque Paulo pode estar falando do período dos últimos tempos, né? Da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, e é o que eu creio. Mas haverá um tempo em que pessoas não suportarão a sã doutrina, elas vão se recusar a se entregar à verdade e correm para o erro. Agora repare, qual é a postura que Timóteo deve ter? Ser sóbrio. Ser sóbrio. Suporte as aflições e faz o trabalho de um evangelista. A ideia de trabalho de um evangelista, que é o que me importa aqui agora, é a ideia de um bom pregador. Um bom pregador, aquele que prega o evangelho, aquele que prega a sã doutrina. Então, você foge desses daí, não entre na onda deles. Pregue
à sã doutrina. Os que se opõem à sã doutrina, então, não amam a Deus e a sua palavra. Isso é uma questão muito importante. Não amam. Os que se opõem à sã doutrina não amam a Deus e a sua palavra. São inimigos da verdade. Inimigos. E isso a gente vê na história da igreja, né? Isso muito claro. A tentativa maligna de semear dúvidas com relação à natureza de Cristo, a obra do Espírito, a Trindade, o liberalismo teológico que assola, ou assolou os Estados Unidos, e aqui no Brasil também tem assolado, e outras heresias e outras doutrinas que têm cara de doutrinas boas, mas não passam de heresias, de falsas doutrinas, falsos ensinos, e tem assolado a igreja, tem rachado igrejas, tem semeado a mentira em muitos púlpitos. Muitos púlpitos. Os que se opõem à sã doutrina são inimigos da verdade. Não conhecem a Deus verdadeiramente e nem conhecem a Cristo verdadeiramente. Quer dizer, há muitos pastores, há muitos pregadores, há muitos professores de escola dominical que precisam de conversão, precisam de se encontrar com o Deus da doutrina, o Cristo da doutrina, o Cristo da palavra, o Cristo certo tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiz um estudo sobre o Cristo da palavra, porque muitos dizem conhecer a palavra de Cristo, mas não conhecem o Cristo da palavra. Se não conhecem o Cristo da palavra, de fato não vão conhecer a palavra de Cristo. Não vão conhecer a Escritura. A Escritura. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos urgentemente de pastores e pregadores que preguem a sã doutrina, que preguem a palavra de Deus, a Escritura, como ela é. Ok? Esse vídeo já está ficando longo, né? Vamos encerrá-lo por aqui. E próximo vídeo dessa série, nós vamos tratar de 2 tópicos. Primeiro, então, a sã doutrina. Qual é a sã doutrina e como distinguir a sã doutrina? E vamos também pensar sobre a ideia de como cuidar da sã doutrina, ok? Então, espero vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos.